Eu trabalhava como atriz e tava bem complicado viver de cachê, sabe? Eu tava cansada de não saber quanto que eu ia ganhar. E ia ter concurso pro estado e a Luciane falou pra eu prestar. Eu falei, não, Lu, já tive a experiência no João de Barros, eu não quero ser professora. Ela, presta, o que você vai perder? Você presta, se você passar, daí você escolhe, pelo menos você fez a prova, tudo, né? Falei, tá bom, vai. E nessa época estava tendo também inscrição para conselheiro tutelar em Santo André, né? E eu me inscrevi também, fiz a formação, né? E me candidatei para ser conselheira tutelar. E ganhei como primeira suplente. Daí uma pessoa desistiu e eu fui chamada. Só que saiu o resultado do concurso e eu passei super bem no concurso para professora, né? E eu não sabia direito o que fazer, porque o salário do conselho tutelar ele era bem maior, só que só ia valer para 3 anos. E no estado o salário era pequeno, mas era concurso público, né? Eu ia ter estabilidade de emprego. E eu estava ali pensando, daí eu fui para uma porta de FEBEM, um dia de visita, e aí eu vi que não, que eu ia ser mais útil em sala de aula mesmo, e eu acabei escolhendo ser professora. Daí no dia de escolher as aulas, eu consegui ir para o Adamastor de Carvalho. Eu fiquei super feliz, porque em 79 eu tinha feito a primeira série lá, quando a escola se chamava 31 de Março. E daí tinha uma pessoa na fila atrás de mim, o professor Carlos, que nunca tinha dado aula e queria ir para São Caetano, e não tinha vaga em São Caetano. Daí eu falei para ele, vai para Adamastor, porque ali é Utinga, é perto, enfim, ele foi para lá. E eu quis ajudar ele e eu acabei me ajudando, porque como ele nunca tinha dado aula e eu já tinha dado um pouco de aula, então na hora de escolher as turmas, eu tinha a prioridade, eu podia escolher na frente o que eu queria, né? E foi assim que eu voltei para a sala de aula. E logo na primeira semana, eu descobri, né, os alunos me reconheceram que eu tinha dado aula para aqueles alunos na época da faculdade, quando eles estavam no João de Barros. Gente, tinha passado acho que 6 anos. Eles eram do CB, do primeiro e segundo ano. E aí eles estavam na 8ª série ou no primeiro ano do ensino médio. Eu reencontrei com eles. Só que eu era uma pessoa mais madura. Eu continuava sem a experiência como professora, só que eu era uma pessoa mais adulta, né? E foi muito legal, né? Essa experiência lá na Adamastor, né? Não tinha um planejamento que eu tivesse acordo, porque todos os planejamentos que eu pegava dos professores que já tinham trabalhado lá, ou outros professores, vinha um monte de coisa de artes visuais, e lá no final fazer uma peça de teatro, construir um instrumento musical. E eu não queria isso, eu queria que tivesse as 4 linguagens dentro das minhas aulas. Então eu usei como referência o PCN. Esse livro aqui eu consegui lá na Adamastor de Carvalho. Esse PCN aqui, ele é de 98, né? E eu fui para lá em 2000. Então eu peguei esse livro e eu fiz, né, um planejamento tratando todas as linguagens com seriedade. Então, porque era assim, ponto, linha, textura em artes visuais, mas em voz, por exemplo, não aparecia respiração diafragmática, impostação, dicção, era tudo em dança, não tinha plano alto, plano médio, não tinha muita coisa. Então eu quis fazer uma coisa que fosse mais completa. E isso me fez uma professora diferente, porque os alunos estavam acostumados a desenhar. O caderno de desenho, ele era chamado de desenho de arte, porque só arte desenhava, entendeu, né? Era como se não tivesse uma outra linguagem nas aulas. E eu criei um vínculo com os alunos, uma coisa tão legal com os estudantes. Eles tinham campeonato de futebol e eles precisavam do nome de professor para ser responsável. E o professor de João de Educação Física não queria. Eu era essa pessoa. Eu cheguei de final de semana para a escola para ficar na mesa e anotar quem fez o gol, enfim, né? Eu estava sempre próxima. Eu procurei me inspirar nos professores que eu achava que era aquilo que eu queria ser.
né? Então tinha a Cris de matemática, ela pedia silêncio assim, só de braço cruzado. Os alunos adoravam ela. Pessoas que não gostavam de matemática, quando conheciam a Cris, passavam a gostar. Ela tinha um monte de... Na sala dela, tinha um monte de cartolina. Enfim, eu me inspirava. Não tentava, não consegui, tá? Tentei pedir silêncio de braço cruzado, não deu certo. Eu ainda gritava. Gente, senta, né? Sempre fui mais o teatro, né? Mas eu tentava, eu me inspirava. Tem o professor Flávio Washington, ele fazia as festas Halloween na escola. Ele pegava trem, ele comprava as coisas, depois forrava um espaço com plástico preto, aquilo ficava quente. Daí um monte de professor, a gente tem que parar com isso, porque eles ficam se beijando. Eu fico lá tomando conta, porque eu gostava disso. Eu sempre achei que a escola, ela tinha que ter a cara dos estudantes. Como eu disse, eu não tinha muita experiência como professora. Então eu não tinha a consciência que eu tenho hoje de gênero, de que eu tenho que ser antirracista. Eu não tinha essas informações. Então eu errei em alguns momentos, que nem no campeonato, eu fui comprar perucas para fazer o time das loiras, das ruivas e das de cabelo castanho, os homens vestidos com roupa de mulher. Eu jamais faria isso hoje, mas naquela época eu fiz, né? Mas eu também joguei futebol, incentivei o futebol feminino que não tinha, joguei bola com as alunas à noite, né? Assim, também acertei algumas coisas, né? Corri atrás de uma aluna com um cabo de vassoura, na verdade com a vassoura inteira, louca, brava com a menina, corri atrás dela com a vassoura. Mas aí eu também comecei a fazer terapia no mesmo ano que eu fui para o Adamastor de Carvalho. E as coisas foram se acertando, né? Eu exigia caligrafia técnica, depois eu entendi que letra cada um tem a sua. Eu posso ensinar um tipo de caligrafia, mas nunca exigi que o meu aluno use aquela letra, né, para escrever. Eu aprendi um monte de coisa, né? Os alunos começavam a causar, eu falava assim, eu vou dar ditado. Eu pegava a história da arte do que eu estava trabalhando, a parte teórica, e ditava. Só que eu sempre pedia para os alunos também fazerem avaliação sobre o meu trabalho. Eu pedia isso. Vez ou outra eu pedia, escreve o que você está achando da aula, qual é a postura da professora. E uma vez uma menina de 5ª série falou, professora, a senhora fica brava com o Vinícius Alves, eu lembro do nome direitinho. A senhora fica brava com o Vinícius, e aí a senhora dá ditado, a gente faz, e ele mesmo não faz. E é verdade, né? E aí eu revi isso. Uma vez eu cheguei para um aluno, o Rodrigo Barbosa. Estava tendo uma palestra sobre Austrália, uma ex-aluna que estava morando na Austrália, eu não sei, acho que era no Canadá, e ele causando, daí depois eu fui dar bronca nele, daí ele falou assim, eu falei, como que você sabe meu nome? Eu falei, eu sei o nome de todos os meus maus alunos, falei para ele, olha só, gente, olha que grosseria. Daí eu descobri um pouco mais do aluno, chamei ele para conversar. O Rodrigo marcou a minha vida, ele me apresentou a música Pacto de Expressão Ativa. Eu conheci hip hop com os alunos do Adamastor. Eu fui pesquisar, eu fui para a Prefeitura de Santo André, na biblioteca da Prefeitura de Santo André, ler teses da USP, trabalhos de mestrado, doutorado, falando sobre hip hop. Isso lá no começo da minha carreira, né? Porque era o que eles queriam. Então eu levava o rádio para a sala e eles escolhiam a música que eles queriam ouvir e era rap, né? Então, assim, eu ia atrás da informação, eu ia atrás das coisas, né? Eu tenho um aluno que virou dançarino e a primeira dança que ele fez foi na minha aula. Eu dava dança contemporânea sem nunca ter feito dança contemporânea, sem nem entender direito o que era dança contemporânea, nem sabia o que era Laban, né? Mas eu trabalhava. Eu sabia que arte tinha que ter alguma coisa para dizer, assim, era uma expressão, porque eu já fazia teatro, né? Então não podia ser decoração, né? Isso eu nunca fiz. Não podia ser decoração, já disse isso no outro vídeo de quando eu ingressei, né? Então a gente ia falar, estava tendo um problema lá com as dengues, a gente ia fazer um trabalho de consciência. Gente, eu fiz umas dengues gigantes, eu coloquei no jardim, eu coloquei na sala da diretora, da Dona Inês, que era uma pessoa super séria. Falando em diretora, uma vez chegou uma denúncia lá que tinha uma professora obrigando os alunos a dançar axé, e não era eu, gente. Eu nunca obriguei aluno a dançar coreografia pronta nenhuma. Até na festa junina que a gente dançou country, foi um convite. Dançamos country e quadrilha, era quem queria participar.
Em aula, eu queria que eles dançassem sim, para experimentar essa coisa do corpo na dança, mas que a coreografia partia deles, era mais o movimento, a expressão corporal, né? E daí acho que a menina era de uma igreja evangélica, o pastor era de um grupo que discutia currículo e o meu nome chegou lá. Daí falaram que era educação física, daí não era o professor João, daí descobriram que era a Gislaine, que era a arte, que estava trabalhando com dança. Enfim, a dona Inês chamou a menina lá na sala, daí falou, você está tendo algum problema com a professora de arte, a Gislaine? Você quer falar alguma coisa? Imagina, a professora é minha amiga, eu adoro a professora. Porque ela não dançava na minha aula, mas eu respeitava, sabe assim? Ela dançava na igreja dela, no grupo de louvor, ela participava da dança. Eu tentava acessar esses alunos, mostrar a importância da dança, que não precisava dançar fora da escola se não gostasse, mas tinha que passar pela vivência. Então essa aluna, a princípio, ela não quis, mas depois ela acabou fazendo, e não tinha nada a ver com o que chegou lá, né? Virou meio telefone sem fio. Então teve muitas coisas legais na escola, assim, eu tinha uma sala, gente, uma sala ambiente, que ela tinha uma mesa gigante. Era uma sala, atrás tinha uma outra salinha onde ficava o meu armário, e no corredor tinha pia, e eu ficava lá embaixo, então eu não atrapalhava ninguém com o barulho na minha aula, barulho, né? Não atrapalhava ninguém com as minhas aulas, né? Então, era muito bom trabalhar lá, era muito bom. Mas, olha, eu peguei piolho de pombo, porque no estacionamento os pombos faziam cocô lá, e apareceu piolinho pelo meu carro, eu levei para minha casa. Eu peguei toxoplasmose, porque nessa sala maravilhosa que eu acabei de falar, essa sala ambiente, os gatos, as pessoas jogavam comida para gato lá, tinha um monte de gato. Os gatos entravam pelo telhado e faziam xixi na sala. Eu acabei pegando toxoplasmose na Damastor de Carvalho. Então, assim, teve essas coisas também, mas assim, o que prevaleceu sempre foi o bom trabalho, né? E o bom trabalho não é o bom trabalho da Gislaine, é o bom trabalho da Gislaine com aqueles estudantes, com aquela coordenadora, com aquela diretora que me deixava trabalhar. A Madalena, que era inspetora, ela ficava com o megafone para colocar os alunos na sala, ela deixou levar os alunos no sacolão, no Craisa, para ver Globo da Morte. Eu estava fazendo um trabalho, eu e o professor de física, eu chamei ele de Paçoca porque ele também foi meu amigo no ensino médio, mas é Clau alguma coisa o nome dele, Claudemir, não lembro o nome dele. E ele estava trabalhando no Força da Gravidade e eu estava fazendo umas tartarugas de isopor e ela tinha um pezinho, uma bolinha de gude e ela não ficava virada. E aí ia ter o Globo da Morte, então tinha tudo a ver a gente ir para lá. Só que eu descobri à noite e o negócio ia ser de manhã. A Madalena autorizou que eu levasse os alunos a pé, sem a autorização. Entendeu? Assim, não era uma coisa de cumprir regras, tinha discernimento, tinha bom senso, o que é melhor, sabe? É claro que foi um outro professor junto, a gente tomou cuidado, mas assim, havia uma confiança, né, na professora, e eu nem era tão experiente, mas era muito nítido, né, que aquilo era importante para o estudante. Quantas vezes a gente foi a pé do Adamastor até o Conchita de Moraes para ver peça de teatro à noite? Muitas. E peças que eu não conseguia assistir antes, porque era uma apresentação à noite e a gente ia, os professores topavam, sabe? A gente ia a pé. Uma vez era uma peça e eu não gostei da peça. Daí eu cheguei para os alunos, né, para um dos meninos, e falei assim, poxa, né, a peça não foi legal, né? Não, professora, só de ver aquele pessoal velhinho no palco, que era um grupo de terceira idade, já foi maravilhoso. Então, eu aprendi muito com esses alunos. Eu tinha um primeiro C lá, que eles eram tão bem-humorados, tão bem-humorados. Uma vez eu dando um jogo de teatro, a gente levantando o aluno lá em cima, todo mundo em silêncio, daí o Ricardo manda, professora, se a gente soltar, será que pinga no chão? Assim, se ia bater, né, e pingar. E até eu ri junto, né? Tinha os gêmeos que eu consegui reencontrar, que é o Tiago, o Rafael, Ricardo, Ismael, a Bárbara, eu não lembro do nome de todo mundo. A irmã do Vinícius era dessa turma também.
Eu lembro dos casaizinhos de namorado que tinha na escola. Então, o Rogerinho namorava com a Flavinha, que eu chamava de Rogerinha. O Gilmar namorava com a Juliana. Daí a Daiane, ela que morava em Camilópolis, a Daiane também tinha um namorado. Acho que, não sei, era o Gilmar também? Acho que o Gilmar era amigo e namorou com a Juliana. Lembrei de um. Tinha o Vinícius, que namorava com a Natália. Esse Vinícius tem um irmão chamado Fernando, que ele chegou, eu encontrei com ele em Londres. A gente foi assistir um musical juntos em Londres, depois de muito tempo, né? Então, assim, é muita coisa. A Joana, a professora Joana, estava falando dos bons professores que me inspiraram, né? A professora Joana, ela me levou para os primeiros cursos de arte. A gente ia de sábado no MASP fazer curso. A gente ia fazer curso e eu continuo estudando até hoje, gente. Eu aprendi isso com ela lá atrás. Semana retrasada eu estava fazendo na Unesp da Barra Funda o Fórum de Brecht. Eu nunca mais parei de estudar, né? Então eu melhorei. O pessoal da Adamastor me pegou no começo de carreira, mas eu melhorei, viu, gente? Eu melhorei. Eu acho que o que a gente fez bacana foi a gente ter um bom relacionamento, vocês confiarem no meu trabalho, vocês serem maravilhosos. Da mesma maneira que eu me entregava como professora, vocês se entregavam como estudantes, né? E eu era muito assim, muito louca, muito cheia de garra, de energia, né? Então eu pensava em projetos. Daí teve gincana, que tinha um desfile com roupas recicladas. Tinha peças de teatro que tinha que falar sobre a terceira idade, a dança que eu já citei que falava sobre a terceira idade. Um menino roubou um durex do meu armário. Eu fui na delegacia e fiz um BO. Eu fiz um BO porque ele roubou um durex. Daí lá eu descobri que o BO também era porque ele arrombou o armário, ele amassou o armário. Foi tão difícil conseguir o armário. Então eu era muito impulsiva, muito inteira, muito de verdade, sabe? Assim, para mim era muito sério, era muito urgente da aula. E eu acho que os alunos sacavam isso. E o fato de eu não trabalhar só uma linguagem, a gente fez a apresentação com a música Fome Come no ensino médio, que é uma música das palavras cantadas. A gente fez um trabalho maior no ensino médio com essa música, né? Eu sempre ouvi os professores: nossa, fulano não faz nada na minha aula, mas na minha aula fazia. Tinha o Pulga, que já faleceu, o Teco, que participavam das minhas aulas. E, assim, dava trabalho nas outras, mas na minha eles faziam. Então, assim, é muita história boa para contar. É muita história boa para contar. E tem história de perdas também, né? A primeira aluna que eu tive que faleceu era da Adamastor. Não lembro se era a Aline ou se era a Amanda, mas foi atravessando a Avenida do Estado. Ela era minha aluna da noite, numa 8ª série. Teve o Eduardo, que faleceu num acidente de carro. Eu cheguei a ir ver ele cantar, ele tinha uma banda. Eu fui assistir uma apresentação dele perto do Chaplin, tinha um posto de gasolina ali. Eu fui assistir uma apresentação dele. Tinha o Dudu palmeirense, motoqueiro, que eu reencontrei na época do Carlina, porque a irmã dele, a Aline, era minha aluna no Carlina. E ele levava ela. Então, assim, fiquei sabendo recentemente do Pio, que o Pio faleceu. Eu lembro de muitos alunos do Adamastor de Carvalho. Eu não lembro de todos e não vou reconhecer. O povo do Adamastor que for, agora no meu encontro, que eu estou convidando vocês, dia 5 de setembro de 2026, no Apóstrofo Bar, provavelmente eu não vou lembrar de vocês, porque é muito tempo, vocês mudaram demais. Gente, 22 anos. É muito tempo, né? Os primeiros alunos de inclusão, o primeiro aluno deficiente que eu tive de cadeira era o Leandro. Eu não sabia se ele estava tendo uma convulsão ou escorregando na cadeira. Ele tinha paralisia cerebral. A Kátia, que era cadeirante, a gente colocou a cadeira da Kátia no meu Uno. No meu Uno, era uma cadeira grande, para poder levar ela para assistir uma orquestra em Santo André. Eu também fiz curso na USESP, e daí a gente foi fazer visita. Tava faltando professores, tinha que ter mais professores. Eu pedi pro Danilo, se alguém perguntasse, era para ele falar que ele também era professor, porque ele era alto. O Danilo que vai fazer uma obra para aquela parede ali. Então, assim, é muita coisa para lembrar. É muita coisa importante, sabe? Tinha uma menina da noite uma vez: professora, o que você fez com o meu irmão durante o dia? Ele não consegue mais dormir, que era a festa Halloween. Eu pintei minha cara todinha de vermelha, coloquei uma malha preta.
Gente, eu não tinha preguiça, eu não tinha. Ai, sei lá, eu nem pensava que um dia eu me aposentar, assim, porque era minha vida dar aula naquele Adamastor. Eu saí de lá por um único motivo, porque o professor Carlos, ele foi pro SESI, depois ele foi trabalhar na prefeitura de São Caetano, e daí na hora de fazer os horários, eu não era mais a prioridade. O Wagner Custódio, que fazia os horários, ele não conseguiu me ajudar. E aí, por conta disso, eu deixei de dar aula de teatro para a Corporação de Bombeiros lá de São Bernardo. E os bombeiros me queriam como professora de teatro e podia ser de manhã ou à tarde. E eu não podia nem de manhã e nem à tarde, porque eu dava a última aula da manhã e a primeira aula da tarde. Então era um horário que não me ajudava, assim, um horário bem complicado que o Wagner fez para mim. E aí tinha uma coordenadora chamada Gisele, que ela falou para mim que um professor do Carlina tinha se aposentado, que a escola era pequena, que eu seria a única professora de arte, que a diretora ela era um pouco brava, enérgica, mas como eu trabalhava muito direitinho, eu não teria problema com ela, e foi por isso que eu saí. Foi só por isso que eu saí, assim, porque, nossa, que amor que eu sinto pelo Adamastor de Carvalho, assim. Às vezes que eu tive que voltar lá para votar, eu sempre com muita alegria, com muito entusiasmo. Então, ter falado novamente com a Cris, com a Joana, com a Márcia Canassa, com a Marlene, foi maravilhoso, com a Joana, espero que elas consigam ir. E até lá eu espero encontrar também com o Geraldo de Matemática, o Martins de Ciências. E eu queria muito reencontrar o diretor, o coordenador Renato, porque ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ia ter uma sala de aceleração e ninguém queria pegar. E eu era a primeira a escolher e eu queria muito aquela sala. E eu vi ser besta, porque eram alunos com dificuldade de aprendizagem. Você vai arrumar para sua cabeça, que não sei o quê, não sei o quê. E eu cheguei para ele e falei, Renato, eu queria tanto essa sala. E todo mundo fica falando muito, mas eu queria. Ele falou assim, para você, um médico bom é aquele que cuida só de gripe? Ele falou, né? E aí eu entendi, eu quis aquela sala. E naquela sala eu reencontrei aquele aluno que eu expus uma situação vexatória lá no João de Barros. O mesmo aluno que ele vai estar, já me falou que avisou a esposa e que dia 5 de setembro ele vai poder estar lá. Porque eu tive a oportunidade, gente, de reencontrar esse menino no meu segundo ano do Adamastor de Carvalho e pedir perdão para ele perante a sala, assim. Não entendi, não. É a minha vocação. Obrigado, Lu, de ter me mostrado qual era a minha vocação, qual era o meu chamado, o porquê que eu vim para essa terra, assim, para dar aula. Obrigado para todas as pessoas que passaram na minha vida lá naquele Adamastor de Carvalho. O seu Zé da portaria, a cantineira que fazia um pão com os recheios maravilhosos. Muito obrigada.